uma empregada e encontrou seu patrão segurando sua bebê na mansão. Lágrimas nos olhos dele revelaram um segredo que mudou tudo para sempre. Uma história de amor e verdades ocultas que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. Capítulo 1. O encontro inesperado. O portão automático da mansão dos Almeida se abriu com o som familiar que Marina conhecia há 3 anos. Eram 6:30 da manhã de uma segunda-feira de março, e o sol ainda lutava para furar a neblina matinal que envolvia o bairro do Morumbi, em São Paulo. Marina ajustou Isabela no colo, sua filha de 8 meses, que dormia tranquilamente embrulhada em uma mantinha cor-de-rosa, já desbotada pelas lavagens. "Pelo menos hoje vai ser mais tranquilo", murmurou para si mesma, caminhando pela alameda de pedras portuguesas que levava à entrada dos fundos da mansão. A família havia viajado para a Europa na semana anterior. Uma turnê de museus e vinícolas que Patrícia Almeida planejara há meses. Eduardo mencionara algo sobre Milão e Paris durante o último café da manhã que Marina servira antes da partida. Marina Silva, de 26 anos, tinha o rosto arredondado, típico de quem sorri com facilidade. Olhos castanhos expressivos que contavam histórias de noites mal dormidas e cabelos negros sempre presos em um coque prático. Suas mãos, apesar de jovens, já mostravam os calos de quem trabalha sem descanso, e sua postura revelava a elegância natural de quem aprendeu a se mover silenciosamente pelos espaços de uma casa grande sem incomodar os patrões. A chave girou facilmente na fechadura da porta dos fundos, e Marina suspirou aliviada ao sentir o frescor do ar-condicionado da mansão. Isabela se mexeu ligeiramente no colo, fazendo aquele ruído adorável que bebês fazem quando estão começando a despertar. "Calma, meu amor", sussurrou Marina, beijando a testa morna da filha. "A mamãe precisa trabalhar hoje, mas vai ser rapidinho." A casa estava em silêncio absoluto, como esperado. Marina conhecia cada canto daquela mansão de 2.000 metros quadrados. Desde o hall de entrada, com seu pé direito duplo e lustre de cristal austríaco, até a adega climatizada no subsolo. Sabia exatamente quantos passos eram necessários para ir da cozinha gourmet até a sala de estar, quantas janelas precisavam ser abertas para criar a circulação de ar perfeita e qual era o melhor horário para aspirar os tapetes persas sem que o ruído incomodasse alguém. Dirigiu-se primeiro à cozinha, onde deixou sua bolsa térmica com as mamadeiras de Isabela sobre a bancada de mármore Carrara. A geladeira americana zumbiu suavemente quando ela a abriu para verificar se havia algo estragando. Tudo parecia em ordem. Patrícia sempre esvaziava completamente a geladeira antes de viajar, numa obsessão por organização que beirava o neurótico. Isabela começou a resmungar, sinalizando que estava com fome. Marina preparou rapidamente uma mamadeira, testando a temperatura na parte interna do punho enquanto embalava a filha. "Vamos ver. Onde será que a mamãe pode te colocar enquanto trabalha hoje?" murmurou, olhando ao redor da cozinha espaçosa. Decidiu levar Isabela para a sala de estar no térreo, onde poderia colocá-la no carrinho enquanto organizava os livros e revistas que sempre ficavam espalhados. A biblioteca adjacente também precisava de uma limpeza. Eduardo tinha o hábito de deixar volumes abertos sobre as poltronas de couro. Foi então que escutou uma voz masculina, baixa e melodiosa, cantarolando uma canção que ela não reconhecia. As palavras eram em inglês e a melodia tinha aquela qualidade hipnotizante das canções de ninar tradicionais. Marina parou instantaneamente, o coração disparando. A família deveria estar na Europa. Tinha certeza absoluta disso. Ela mesma havia levado as malas para o carro na sexta-feira anterior. O som vinha da biblioteca. Com passos extremamente cautelosos, Marina se aproximou da porta entreaberta.
Isabela agora completamente desperta em seus braços, como se sentisse a tensão da mãe. Pelo vão da porta, Marina vislumbrou uma cena que a deixou completamente aturdida. Eduardo Almeida estava sentado na poltrona de couro inglês que costumava usar para ler seus relatórios financeiros. Tinha 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar distinto, olhos azul acinzentados e uma postura sempre impecável que denunciava sua educação em colégios suíços. Usava uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e calças escuras, casual para seus padrões, mas ainda assim elegante. Mas o que mais chocou Marina não foi encontrá-lo ali, quando deveria estar na Europa. Foi o que ele segurava nos braços. Um bebê. Um bebê que ela reconheceu instantaneamente pelos cabelos escuros e cacheados, pela mantinha cor-de-rosa desbotada, pelo jeito específico como uma pequena mão se fechava em punho próximo ao rosto. Eduardo Almeida estava segurando Isabela e cantarolava para ela com uma ternura que Marina jamais havia visto em 3 anos de trabalho naquela casa. Hush now, my baby, be still, love, don't cry. Sleep like you're rocked by the stream. A voz dele era surpreendentemente suave, quase paternal, e suas mãos grandes e cuidadosas sustentavam a bebê com uma segurança que sugeria experiência. Marina sentiu as pernas tremerem. Como Isabela havia saído do carrinho. Como Eduardo sabia exatamente como segurá-la. Por que diabos ele estava cantando para sua filha como se fosse a coisa mais natural do mundo? Isabela parecia completamente relaxada nos braços dele, seus olhinhos castanhos fixos no rosto de Eduardo, como se o conhecesse há muito tempo. Não demonstrava nenhum sinal de desconforto ou estranhamento. Pelo contrário, parecia mais calma do que Marina a havia visto em semanas. O choque foi tão intenso que Marina deixou escapar um suspiro audível. Eduardo ergueu o olhar imediatamente e, por um instante, seus olhos se encontraram através da fresta da porta. A expressão dele passou rapidamente da serenidade para algo que parecia culpa, constrangimento. Marina não conseguiu identificar, mas havia algo profundamente vulnerável naquele olhar. Marina, disse ele, levantando-se cuidadosamente, sem perturbar Isabela. Eu posso explicar. Ela empurrou a porta e entrou na biblioteca, seu coração ainda batendo descompassado. A sala cheirava a couro dos livros e ao perfume discreto que Eduardo sempre usava. Algo caro e amadeirado que combinava com sua personalidade reservada. Senhor Eduardo, conseguiu dizer, a voz ligeiramente trêmula. Eu pensei que o senhor havia viajado com Dona Patrícia. Cancelei no último minuto, respondeu ele, ainda segurando Isabela com aquela naturalidade desconcertante. Surgiu uma emergência nos negócios. Patrícia foi sozinha. Marina estendeu os braços instintivamente para pegar sua filha, mas Isabela pareceu relutar em sair do colo de Eduardo, fazendo um pequeno ruído de protesto. Como ela... Marina começou, mas não conseguiu terminar a pergunta. Ouvi ela chorando, explicou Eduardo, finalmente transferindo Isabela para os braços de Marina. O choro vinha da cozinha. Ela estava no carrinho, muito agitada. Eu não consegui simplesmente ignorar. O contato de suas mãos foi breve quando ele passou a beber, mas Marina notou como os dedos dele demoraram um pouco mais do que necessário, como se relutasse em soltar Isabela. Mas, senhor... Marina tentou encontrar palavras para expressar sua confusão sem soar acusatória. O senhor sabia exatamente como acalmá-la, como... Eduardo desviou o olhar, caminhando até a janela que dava para o jardim. Quando falou, sua voz carregava uma tristeza que Marina nunca havia percebido antes. Instinto, eu suponho, murmurou, mas havia algo em seu tom que sugeria que não era toda a verdade. Continue 03 Cos 07.
Capítulo 2. Sinais estranhos nas 3 semanas que se seguiram ao encontro na biblioteca, Marina observou Eduardo com uma atenção completamente nova. Era como se uma lente diferente tivesse sido colocada sobre seus olhos, revelando detalhes que antes passavam despercebidos. O homem que ela conhecia como um patrão cordial, mas distante, parecia ter desenvolvido uma consciência quase supernatural da presença de Isabela na casa. Toda manhã, quando Marina chegava ao trabalho, Eduardo aparecia na cozinha exatamente no momento em que ela estava preparando a mamadeira da filha. Não era coincidência. Ela havia testado, chegando em horários diferentes, e ele sempre surgia como se tivesse um radar interno sintonizado nos choros de Isabela. "Bom dia, Marina", dizia ele invariavelmente, com aquele sorriso controlado que não chegava completamente aos olhos. "Como está nossa pequena Isabela hoje?" Nossa Isabela. A palavra ecoava na mente de Marina como um sino de alarme. Quando havia se tornado nossa? Eduardo começou a trazer presentes aparentemente casuais. Uma chupeta importada que vi numa vitrine e achei interessante. Um mobile musical que estava sobrando do escritório. Roupinhas de grife que minha secretária comprou por engano. Sempre havia uma explicação racional, mas Marina percebia a intenção por trás de cada gesto. O que mais a perturbava eram os conhecimentos específicos que ele demonstrava. Durante um episódio de cólica de Isabela numa tarde de quinta-feira, Eduardo apareceu na sala onde Marina tentava acalmar a bebê em prantos. "Posso sugerir algo?" perguntou ele hesitante. "Às vezes, uma massagem suave na barriguinha ajuda. Movimentos circulares no sentido horário." Marina o observou demonstrar a técnica com dedos, experientes, e Isabela se acalmou quase instantaneamente. Não era sorte, era conhecimento prático de quem já havia feito aquilo muitas vezes antes. "Como o senhor sabe disso?" perguntou ela diretamente. Eduardo parou de massagear a barriga da bebê, suas mãos ficando imóveis por um momento. "Internet", respondeu rapidamente. "Li alguns artigos sobre cuidados infantis, curiosidade." Mas Marina viu o modo como ele evitou seu olhar, como sua mandíbula se contraiu ligeiramente. Havia algo que ele não estava dizendo. Patrícia retornou da Europa numa segunda-feira chuvosa de abril, carregada de sacolas de grife e com aquela energia frenética que sempre a acompanhava após viagens. Era uma mulher de 38 anos, loira platinada, com traços aristocráticos acentuados por procedimentos estéticos discretos, mas eficazes. Seus olhos verde claros sempre pareciam estar avaliando alguma coisa, e sua postura rígida denunciava anos de aulas de etiqueta. "Marina, querida", disse ela ao entrar na cozinha, onde Marina estava dando mamadeira para Isabela. "Espero que tudo tenha corrido bem na minha ausência. Eduardo me contou que você trouxe a bebê nos dias de trabalho." Havia algo no tom de Patrícia que fez Marina se enrijecer. Não era exatamente desaprovação, mas uma frieza calculada que ela reconhecia bem. "Sim, senhora. Minha babá ficou doente e eu não tinha com quem deixar Isabela. Espero que não tenha sido um incômodo." "Claro que não", respondeu Patrícia, mas Marina notou como ela deliberadamente evitava olhar para a bebê. "Apenas, talvez seja melhor providenciarmos uma solução mais permanente para essas situações." Eduardo apareceu na cozinha naquele momento, como se tivesse sido convocado por algum sinal invisível. "Patrícia, você chegou", disse ele, beijando a bochecha da esposa de forma mecânica. "Como foi o voo?" "Longo", respondeu ela secamente, ainda evitando olhar para Isabela. "Eduardo, podemos conversar no escritório sobre as novas dinâmicas da casa." Marina sentiu um arrepio na espinha. Havia uma tensão palpável entre o casal, algo que não existia antes da viagem. Eduardo lançou um olhar rápido para Isabela
antes de seguir a esposa, e naquele breve momento, Marina viu uma expressão de proteção que a deixou profundamente inquieta. Na semana seguinte, a atmosfera na casa mudou drasticamente. Patrícia estava sempre presente quando Isabela estava por perto, como uma sentinela vigilante. Marina a pegou várias vezes, observando Eduardo interagir com a bebê, seus lábios comprimidos numa linha fina de desaprovação. Eduardo, disse ela numa tarde, quando pensava que Marina não podia ouvi-los. Seu comportamento está ficando inadequado. Inadequado como? A voz de Eduardo carregava uma irritação mal contida. Por ajudar uma funcionária com sua filha? Você sabe muito bem do que estou falando, replicou Patrícia. As pessoas vão começar a falar, a comentar. Comentar o quê? Eduardo elevou ligeiramente a voz e Marina pôde ouvir cada palavra da cozinha. Que tenho compaixão por uma criança inocente. Compaixão ou obsessão? A pergunta de Patrícia cortou o ar como uma lâmina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina segurou Isabela mais firmemente, seu coração acelerando com a tensão que emanava do escritório. Foi então que Eduardo disse algo que gelou o sangue de Marina. Não vou permitir que outra criança sofra quando posso evitar. Outra criança. As palavras ecoaram na mente de Marina. Que outra criança? Sobre o que Eduardo estava falando? Patrícia deve ter tido a mesma reação, porque sua voz soou gelada quando respondeu. Isso foi há 5 anos, Eduardo. Você precisa superar. Superar? A voz de Eduardo tremeu de emoção. Como você pode falar em superar? Marina ouviu passos pesados, uma porta batendo, e depois o som dos saltos de Patrícia se afastando rapidamente. Naquela noite, Marina ficou acordada até muito tarde, embalando Isabela e tentando decifrar o que havia escutado. 5 anos atrás. Algo havia acontecido 5 anos atrás que ainda assombrava Eduardo. Algo envolvendo uma criança. Na manhã seguinte, ela decidiu ser mais observadora. Começou a reparar em detalhes que antes ignorava. As fotografias na sala de estar. Todas mostram Eduardo e Patrícia. Mas havia espaços vazios nas prateleiras, como se outras fotos tivessem sido removidas. A decoração da casa evitava completamente temas infantis, apesar do casal ter idade e condições para ter filhos. E havia um quarto no 2º andar que sempre permanecia trancado, algo que Marina sempre assumiu ser um escritório adicional. Durante o café da manhã, Eduardo apareceu na cozinha com aparência cansada, olheiras profundas evidenciando uma noite mal dormida. Bom dia, Sr. Eduardo, disse Marina cautelosamente. Marina, ele respondeu, dirigindo-se diretamente para onde Isabela estava no carrinho. Nossa pequena está bem disposta hoje. Lá estava aquela palavra novamente, nossa. Senhor Eduardo, Marina reuniu coragem para perguntar. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele parou, sua mão que estava fazendo cócegas no pezinho de Isabela ficando imóvel. Claro. O senhor já teve filhos? A pergunta caiu como uma bomba no silêncio da cozinha. Eduardo empalideceu visivelmente e, por um momento, Marina pensou que ele fosse desmaiar. Suas mãos tremeram ligeiramente quando ele se afastou do carrinho de Isabela. Por que pergunta? A voz dele saiu rouca. É que o senhor sabe tanto sobre bebês, tem tanta paciência, tanto carinho, parece natural. Eduardo fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, Marina viu uma profundidade de dor que a fez se arrepender da pergunta. Ele começou, mas não conseguiu terminar. Em vez disso, saiu da cozinha abruptamente, deixando Marina sozinha com Isabela e com a crescente certeza de que havia tocado numa ferida muito profunda e ainda não cicatrizada. Continue 03-08, capítulo 3, Revelações do Passado. A festa junina da mansão dos Almeida
Era um evento anual que mobilizava toda a vizinhança do Morumbi. Patrícia planejava a celebração com a mesma meticulosidade militar que aplicava a todos os aspectos de sua vida, desde a decoração com bandeirinhas importadas até o cardápio elaborado por um chefe especializado em culinária regional brasileira, adaptada ao paladar sofisticado dos convidados. Marina estava na cozinha na manhã da festa, organizando os utensílios que seriam usados pelo buffet, quando Eduardo apareceu, carregando 2 sacolas enormes de uma boutique infantil de luxo. "Marina, preciso falar com você", disse ele, com uma animação que ela raramente via. "Sobre Isabela participar da festa hoje." "Senhor Eduardo, não acho que seja apropriado", respondeu Marina rapidamente. "Uma festa dos patrões não é lugar para..." "Nonsense", interrompeu ele, usando uma expressão em inglês que sempre utilizava quando estava determinado a conseguir algo. "É uma festa junina, Marina. Tradição brasileira, família. Isabela faz parte da família desta casa." Ele abriu as sacolas sobre a bancada da cozinha, revelando uma fantasia caipira infantil que devia ter custado mais do que o salário mensal de Marina. O vestido era de chita genuína, com bordados à mão e uma pequena chapelinha de palha com fitas coloridas. Havia também sapatilhas de couro macio e meias de renda. "Senhor Eduardo, isso deve ter custado uma fortuna." Marina estava genuinamente chocada. "Eu não posso aceitar." "Não é para você aceitar", disse ele, seus olhos brilhando de uma forma que Marina achou quase febril. "É para Isabela. Ela merece participar, merece se sentir incluída." Patrícia apareceu na porta da cozinha naquele momento, vestida impecavelmente com um conjunto caipira de grife. Calça jeans escura, camisa xadrez, amarrada na cintura e botas de couro italiano que provavelmente custavam mais que um carro popular. "Eduardo", disse ela, sua voz gelada como sempre quando o assunto envolvia Isabela, "que história é essa de fantasiar a filha da empregada?" "A história é que esta também é casa dela", replicou Eduardo, uma firmeza incomum em sua voz. "E hoje é dia de festa." O olhar que Patrícia lançou para o marido poderia congelar o inferno. Marina percebeu que havia uma guerra silenciosa acontecendo entre o casal e, de alguma forma, Isabela havia se tornado o campo de batalha. "Marina", disse Patrícia, friamente, "você pode deixar a criança no quarto de serviços durante a festa. Providenciei uma babá temporária." "Na verdade", Eduardo interveio antes que Marina pudesse responder, "já arranjei um berço especial no jardim, com proteção contra insetos e tudo. Isabela ficará confortável e poderá aproveitar a música e a atmosfera." Marina olhou de um para o outro, sentindo-se como uma peça num jogo que não compreendia completamente. Eduardo havia não apenas comprado roupas caras para sua filha, mas também planejado sua participação na festa com um nível de detalhamento que beirava a obsessão. Durante a festa, Marina observou Eduardo discretamente enquanto servia os convidados. Ele circulava entre os grupos, conversando sobre negócios e política como sempre, mas seus olhos constantemente se desviavam para onde Isabela dormia placidamente no berço decorado que ele havia mandado instalar sob uma árvore frondosa. O que mais chamou a atenção de Marina foi ver Eduardo fotografando. Ele havia sempre sido avesso a fotos sociais, preferindo deixar esse papel para Patrícia. Mas naquela noite ela o flagrou várias vezes, capturando discretamente momentos de Isabela, quando ela acordou e observou as bandeirinhas coloridas balançando na brisa, quando sorriu para as luzes que piscavam nas árvores, quando pegou no sono novamente com os sons da sanfona ao fundo. "Seu patrão está muito interessado na sua filha", comentou Dona Conceição, a governanta da família vizinha, enquanto ajudava Marina a servir o quentão. "Meio estranho, não acha?" Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
Se até outras pessoas estavam notando o comportamento de Eduardo, a situação estava se tornando delicada. Ele é uma pessoa gentil, respondeu Marina diplomaticamente, mas por dentro as preocupações se multiplicavam. Após a festa, quando os últimos convidados haviam partido e Marina estava recolhendo os utensílios, Eduardo se aproximou com seu celular na mão. Marina, gostaria de ver as fotos? Perguntou ele com um entusiasmo quase infantil. Isabela ficou linda na festa. Ele mostrou dezenas de fotos. Isabela acordada, dormindo, sorrindo, observando as decorações. Havia até um pequeno vídeo dela balbuciando algo que poderia vagamente soar como papá, enquanto observava Eduardo através das grades do berço. Senhor Eduardo, Marina disse cuidadosamente, são fotos muito bonitas, mas por que tantas? Eduardo parou de deslizar o dedo na tela do celular. Por um momento, Marina viu aquela vulnerabilidade que já havia notado antes, como se ele fosse um homem perdido, tentando encontrar algo que havia perdido há muito tempo. Momentos passam muito rápido, murmurou ele. Um dia você olha e eles se foram para sempre. Havia uma tristeza tão profunda naquelas palavras que Marina sentiu vontade de consolá-lo, mas não sabia como. Em vez disso, perguntou: o senhor está falando por experiência própria? Eduardo guardou o celular rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. É tarde, Marina. Você deveria ir para casa descansar. Mas antes de sair da sala, ele parou e se virou para ela. Marina, posso perguntar sobre o pai de Isabela? Ele não participa da vida dela? A pergunta pegou Marina de surpresa. Em 3 anos de trabalho, ninguém da família havia demonstrado interesse pela sua vida pessoal, além do necessário para o emprego. Não, senhor, ele não assumiu a responsabilidade quando soube da gravidez. Eduardo assentiu lentamente, como se aquela informação confirmasse algo que ele já suspeitava. Isabela tem sorte de ter uma mãe como você. Obrigada, senhor Eduardo. Eduardo, ele corrigiu. Apenas Eduardo. Somos quase família, não somos? Quase família. Mais uma vez, Eduardo estava estabelecendo uma proximidade que Marina não sabia como interpretar. Era carinho genuíno ou havia algo mais profundo e possivelmente problemático por trás dessa atenção toda? Naquela noite, Marina ficou acordada olhando para Isabela, dormindo no pequeno berço do apartamento de um quarto que dividiam na Vila Madalena. O contraste entre a simplicidade de sua vida e a opulência que Eduardo queria oferecer à sua filha era gritante. Ela repensou cada interação que havia tido com Eduardo desde aquela manhã na biblioteca. Os presentes, os conhecimentos sobre cuidados infantis, a atenção obsessiva, as fotografias, a insistência em incluir Isabela nos eventos da casa. E então lembrou da discussão que havia escutado entre Eduardo e Patrícia. Não vou permitir que outra criança sofra quando posso evitar outra criança. 5 anos atrás. Superar. Marina pegou seu celular e, pela primeira vez desde que começara a trabalhar na mansão, decidiu pesquisar sobre Eduardo Almeida. Digitou o nome dele no Google e começou a percorrer os resultados. Artigos sobre negócios, fotos em eventos sociais, premiações empresariais, e então encontrou um artigo pequeno no arquivo digital de um jornal, datado de 6 anos atrás. Empresário paulistano e esposa perdem bebê em acidente doméstico. Marina leu e releu o texto várias vezes, seu coração apertando a cada palavra. Eduardo e Patrícia haviam perdido um filho de 10 meses em um acidente na piscina da mansão. A criança conseguiu sair do cercadinho onde brincava e caiu na água. Quando foi encontrada, já era tarde demais. O artigo mencionava que o casal havia se recolhido da vida social após a tragédia e que Eduardo havia desenvolvido problemas de ansiedade que o afastaram dos negócios por vários meses. Agora,
tudo fazia sentido. A expertise com Isabela, a necessidade de protegê-la, as fotografias obsessivas, a insistência em incluí-la na família. Eduardo não estava apenas sendo gentil com a filha da empregada. Ele estava tentando salvar a criança que não conseguira salvar anos atrás. Continue. 03/09. Capítulo 4. Descobertas perturbadoras. A limpeza do escritório particular de Eduardo era uma tarefa que Marina realizava apenas uma vez por mês, sempre com agendamento prévio e sob a supervisão rigorosa de Patrícia. Era um ambiente masculino por excelência. Madeira escura, couro envelhecido, cristais pesados e uma atmosfera que cheirava a cigarro cubano e colônia importada. Naquela manhã de maio, no entanto, Patrícia havia saído para uma consulta médica, deixando Marina sozinha com essa responsabilidade. Isabela dormia tranquilamente no carrinho portátil ao lado da mesa, enquanto Marina organizava os papéis que Eduardo sempre deixava espalhados. Ela tinha uma rotina específica. Primeiro, aspirava o tapete persa, depois limpava as estantes de livros, organizava os documentos em pilhas ordenadas e, por último, lustrava os móveis com um produto especial para madeira nobre. Foi ao limpar a escrivaninha de mogno que Marina notou que uma das gavetas estava entreaberta. Algo incomum, já que Eduardo sempre as mantinha trancadas. Ela hesitou por um momento, olhando para Isabela, que dormia pacificamente. Depois decidiu que deveria fechá-la adequadamente. Puxou levemente a gaveta para alinhá-la, mas ela resistiu, como se algo estivesse impedindo o fechamento completo. Curiosa e preocupada em não danificar o móvel caro, Marina abriu a gaveta um pouco mais para identificar o obstáculo. Uma pasta Manila havia escorregado e estava travando o mecanismo. Quando ela tentou reposicioná-la, alguns papéis escaparam. O primeiro documento que ela viu fez seu sangue gelar nas veias. Era um relatório médico do Hospital Sírio-Libanês, datado de 2 anos atrás, com o nome de Eduardo Almeida no cabeçalho. O título do procedimento estava destacado: Reversão de vasectomia, pós-operatório 30 dias. Marina sentou-se pesadamente na poltrona de couro atrás da mesa, suas pernas tremendo. Eduardo havia se submetido a uma cirurgia para reverter uma vasectomia? Isso significava que ele tinha capacidade de ter filhos, mas havia escolhido se tornar estéril em algum momento do passado e depois mudado de ideia. Com as mãos trêmulas, ela examinou outros documentos que haviam se espalhado. Havia receitas médicas para tratamentos de fertilidade, tanto para ele quanto para Patrícia. Análises hormonais, exames de esperma, protocolos de fertilização in vitro. Todo um histórico médico que pintava um quadro desesperado de um casal tentando engravidar. O documento mais perturbador estava no fundo da pilha. Um relatório psiquiátrico de Eduardo, também do Sírio-Libanês, datado de alguns meses atrás. Marina sabia que não deveria ler, mas não conseguiu resistir. O resumo clínico mencionava luto patológico, transferência afetiva compensatória e necessidade obsessiva de cuidados parentais. Havia uma anotação manuscrita do psiquiatra que fez o coração de Marina acelerar. Paciente demonstra fixação crescente em crianças pequenas, especialmente bebês. Recomenda-se monitoramento cuidadoso e possível internação se o comportamento se intensificar. Marina? A voz de Eduardo ecoou do corredor, fazendo-a pular da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Rapidamente, ela tentou recolocar os papéis na pasta, mas suas mãos tremiam tanto que alguns documentos caíram no chão. Eduardo apareceu na porta do escritório no exato momento em que ela se abaixava para recolhê-los. "O que você está fazendo?" perguntou ele, e Marina notou uma mudança imediata em seu tom de voz. A gentileza costumeira havia dado lugar a algo mais frio, mais perigoso. Desculpe, senhor Eduardo." Marina gaguejou, ainda ajoelhada no chão.
A gaveta estava aberta e alguns papéis caíram quando tentei fechá-la. Eduardo atravessou o escritório em 3 passadas longas e arrancou os documentos das mãos dela. Seus olhos percorreram rapidamente os papéis e Marina viu o exato momento em que ele percebeu o que ela havia visto. Sua face empalideceu. Depois, avermelhou de raiva. Você leu esses documentos? Não era uma pergunta, era uma constatação gelada. Marina se levantou lentamente, posicionando-se entre Eduardo e o carrinho onde Isabela dormia. Algo no comportamento dele havia mudado drasticamente, e todos os seus instintos maternos estavam em alerta máximo. Senhor Eduardo, eu não tive intenção. Não minta para mim! O grito de Eduardo foi tão súbito e violento que Isabela acordou chorando. Você leu sobre o tratamento, sobre os médicos, sobre tudo. Eduardo segurou os papéis contra o peito, como se fossem tesouros roubados, seus olhos fixos em Marina com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Você sabe agora, não sabe? Sabe que tentamos por 2 anos ter outro bebê. Sabe sobre as injeções, os hormônios, as fertilizações que falharam? Marina pegou Isabela no colo, tentando acalmar a bebê que chorava assustada com os gritos. Senhor Eduardo, isso não é da minha conta. Não é da sua conta. Eduardo deu uma risada amarga que soou quase histérica. Você trabalha na minha casa, cuida da minha família, traz sua filha para cá todo dia e não é da sua conta? Ele se aproximou dela e Marina recuou até encostar na estante de livros. Você sabe quantos especialistas eu consultei, Marina? Quantos médicos me disseram que minha esposa não pode mais engravidar? Que o trauma da perda do nosso filho Pedro danificou psicologicamente qualquer possibilidade de ela ser mãe novamente? Pedro. Agora, Marina sabia o nome da criança que haviam perdido. Você sabe como é ver sua esposa tomar antidepressivos todo dia porque não consegue nem olhar para um bebê sem entrar em pânico? Eduardo continuou, sua voz oscilando entre raiva e desespero. Como é viver numa casa onde qualquer menção a crianças é tratada como uma doença contagiosa? Isabela chorava cada vez mais alto, sentindo a tensão no ar. Marina tentou se mover em direção à porta, mas Eduardo bloqueou sua passagem. E então você aparece, ele disse, sua voz baixando para um sussurro ameaçador. Com essa bebê perfeita, saudável, que sorri e gargalha e me faz lembrar de como era ser pai, como era ter esperança. Senhor Eduardo, por favor, me deixe sair. Marina pediu, sua voz tremendo. Posso esquecer tudo que vi? Esquecer? Eduardo gritou novamente. Como você pode esquecer? Como eu posso esquecer que existe uma criança nesta casa que precisa de um pai e eu preciso ser pai de alguém? Foi nesse momento que Marina percebeu a extensão real do problema. Eduardo não estava apenas tentando compensar a perda do filho através de Isabela. Ele estava transferindo toda a sua paternidade frustrada para sua bebê, e isso era muito mais perigoso do que ela imaginara. Isabela tem mãe, senhor Eduardo, disse Marina firmemente, tentando manter a voz calma, apesar do terror que sentia. Ela tem mãe e não precisa de mais ninguém. Não precisa? Eduardo riu amargamente. Você ganha 2 salários mínimos, Marina. Mora num apartamento de 1 quarto numa vila perigosa. Trabalha 14 horas por dia para sustentar vocês duas. Você acha que isso é suficiente para uma criança? Ele gesticulou ao redor do escritório luxuoso. Eu posso dar a Isabela tudo. Educação na melhor escola de São Paulo, viagens pelo mundo, cultura, oportunidades que você jamais poderá oferecer. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, não pela humilhação das palavras dele, mas pelo reconhecimento terrível de que grande parte do que Eduardo dizia era verdade.
Ela realmente não podia oferecer a Isabela as oportunidades que uma família rica poderia proporcionar. Mas eu posso dar amor verdadeiro, sussurrou Marina. Amor de mãe, amor sem segundas intenções. Eduardo parou de gesticular. Por um momento, o silêncio tomou conta do escritório, interrompido apenas pelos soluços de Isabela. Segundas intenções? Eduardo repetiu lentamente. Você acha que eu tenho segundas intenções com sua filha? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma bomba prestes a explodir. Marina percebeu que havia tocado num ponto ainda mais sensível e que talvez tivesse acabado de cometer um erro terrível. Continue 0314. Capítulo 5. Confrontos e revelações. A tensão no escritório era tão densa que Marina sentia dificuldade para respirar. Eduardo a observava com uma mistura de incredulidade e mágoa que a fez perceber que suas palavras haviam atingido muito mais fundo do que pretendia. Isabela continuava chorando em seus braços, e o som ecoava pelas paredes cobertas de madeira nobre como um alarme de emergência. Segundas intenções. Eduardo repetiu mais uma vez, sua voz baixando para um tom perigosamente calmo. Marina, você está insinuando que meu carinho por Isabela tem algum aspecto inadequado? Marina percebeu o abismo que se abria diante dela. Uma acusação desse tipo contra um homem da posição de Eduardo poderia destruir não apenas seu emprego, mas sua vida inteira. Ele tinha recursos, influência, advogados. Ela era apenas uma empregada doméstica. Não, senhor Eduardo, disse ela, rapidamente tentando recuar. Eu não quis dizer isso, é só que o quê? Eduardo se aproximou mais um passo e Marina pôde ver as veias saltadas em seu pescoço. Você acha que porque sou homem, porque tenho dinheiro, porque perdi meu filho, automaticamente sou algum tipo de predador? Eu não disse isso. Marina protestou, mas sua voz saiu mais alta do que pretendia, assustando Isabela ainda mais. Não precisou dizer, Eduardo replicou amargamente. Está escrito no seu rosto, no jeito como você se afasta quando me aproximo de Isabela. Como protege ela de mim como se eu fosse um monstro. Eduardo virou-se e caminhou até a janela, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Quando falou novamente, sua voz carregava uma tristeza profunda que quase partiu o coração de Marina. Você sabe o que é amar uma criança e perder ela, Marina? Sabe como é acordar todo dia por 5 anos sonhando com seu filho, sentindo que deveria ter protegido ele melhor? Marina não respondeu. Estava tentando acalmar Isabela, balançando-a suavemente enquanto observava Eduardo se despedaçar diante de seus olhos. Pedro tinha 10 meses quando morreu. Eduardo continuou, ainda de costas para ela. Exatamente a idade que Isabela tem agora. Ele estava aprendendo a ficar em pé, começando a balbuciar as primeiras palavras. Sorria sempre que me via chegar do trabalho. A voz dele quebrou ligeiramente, e num segundo de distração, num maldito segundo em que ninguém estava olhando, ele foi embora para sempre. Eduardo se virou para Marina, e ela viu que havia lágrimas em seus olhos. Então me perdoe se ver Isabela me faz querer protegê-la. Me perdoe se cuidar dela me dá um pouco da paz que perdi há 5 anos. Marina sentiu seu coração se partindo. Toda a raiva e o medo que sentia foram substituídos por uma compaixão profunda. Eduardo não era um predador, era um pai enlutado tentando desesperadamente preencher um vazio que nunca mais seria preenchido. Senhor Eduardo, disse ela suavemente, eu sinto muito pela sua perda. Realmente sinto. Não quero sua pena. Eduardo respondeu rapidamente, limpando os olhos com as costas da mão. Quero apenas que entenda que meu carinho por Isabela é genuíno, paternal. Nada mais. Foi nesse momento que Patrícia apareceu na porta do escritório. Eduardo,
Marina? Ela olhou de um para o outro, notando imediatamente a tensão no ar e os olhos vermelhos do Titus. Marido. Que está acontecendo aqui? Eduardo e Marina se entreolharam rapidamente. Marina viu no olhar dele um pedido silencioso, para não revelar o que havia descoberto, para não expor sua vulnerabilidade ainda mais. Nada demais, disse Marina diplomaticamente. Isabela estava chorando e acordou o senhor Eduardo. Patrícia não pareceu convencida. Seu olhar aguçado percorreu o escritório, notando a gaveta aberta e os papéis espalhados sobre a mesa. Eduardo, disse ela lentamente, você estava mostrando seus documentos médicos para a Marina? O silêncio que se seguiu foi devastador. Eduardo empalideceu novamente e Marina percebeu que havia sido pega numa armadilha. Patrícia sabia exatamente o que estava naquela gaveta e havia acabado de descobrir que Marina também sabia. Patrícia, eu posso explicar, Eduardo começou. Não! Patrícia o interrompeu, sua voz gelada. Acho que a Marina pode explicar. Afinal, você leu os relatórios médicos do meu marido, não foi, querida? Marina se sentiu como um animal encurralado. Senhora Patrícia, eu não tive intenção. Claro que não. Patrícia disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Nunca temos intenção quando descobrimos segredos íntimos de nossos patrões, não é mesmo? Ela se aproximou de Marina com passos calculados. Então agora você sabe. Sabe que meu marido é obcecado por ter outro filho. Sabe sobre os tratamentos desesperados, as tentativas fracassadas, a terapia para luto patológico. Patrícia, pare, Eduardo pediu, mas sua esposa o ignorou completamente. Você sabe que ele fica acordado de madrugada planejando como seria criar uma criança novamente? Que ele pesquisa sobre desenvolvimento infantil como se fosse estudar para uma prova? Marina abraçou Isabela mais firmemente, percebendo que Patrícia estava revelando muito mais do que pretendia em sua raiva. E agora, Patrícia continuou, agora ele encontrou a criança perfeita para projetar todas essas fantasias. Uma bebê que está aqui todos os dias, que precisa de cuidados, que tem uma mãe trabalhadora que pode ser facilmente influenciada. Chega! Eduardo gritou, fazendo as duas mulheres se sobressaltarem. Patrícia, você passou dos limites. Eu passei dos limites? Patrícia se virou para o marido, sua máscara de frieza finalmente caindo. Eu não sou quem fica fotografando a filha da empregada como se fosse minha neta. Eu não sou quem compra roupas caras para uma criança que não é minha. Não é sua mesmo, Eduardo replicou cruelmente. Porque você sequer consegue olhar para Isabela sem entrar em pânico. Assim como não conseguiu olhar para Pedro quando ele precisava de você naquela tarde. A acusação cortou o ar como uma lâmina. Patrícia empalideceu tanto que Marina achou que ela fosse desmaiar. Como você ousa? Patrícia sussurrou. Ouso porque é a verdade, Eduardo continuou, toda a sua dor e frustração de 5 anos explodindo de uma vez. Você estava no salão de beleza quando Pedro morreu, Patrícia. Deixou ele aos cuidados da babá para fazer as unhas. Você também não estava lá, Patrícia gritou, lágrimas correndo pelo seu rosto perfeitamente maquiado. Você estava no escritório fechando negócios enquanto nosso filho se afogava. O eco dos gritos preencheu o escritório. Isabela chorava desesperadamente nos braços de Marina, que se sentia como uma intrusão numa tragédia privada que jamais deveria ter presenciado. Eduardo e Patrícia se olharam por um longo momento. 5 anos de culpa mútua e dor não processada finalmente expostos. Marina percebeu que estava testemunhando o colapso de um casamento que havia morrido junto com Pedro, mas que os dois vinham tentando manter vivo através de aparências e negação. Vocês dois perderam Pedro,
disse Marina suavemente, sua voz cortando através da tensão. Mas continuam se culpando um ao outro em vez de se ajudarem a lidar com a dor. Eduardo e Patrícia a olharam como se tivessem esquecido que ela estava ali. Desculpe se estou falando demais, Marina continuou, mas vocês estão usando Isabela como uma maneira de evitar enfrentar o luto de vocês. E isso não é justo nem com ela, nem com vocês mesmos. Patrícia enxugou as lágrimas e recuperou um pouco de sua compostura. A empregada agora é terapeuta de casal também? Era um insulto, mas Marina ouviu a dor por trás das palavras. Não, senhora. Sou apenas uma mãe que entende o que é amar uma criança mais que a própria vida. Continue. Zedr 3:15, capítulo 6. Investigação e descobertas. Nos dias que se seguiram ao confronto no escritório, a atmosfera na mansão dos Almeida tornou-se quase insuportável. Eduardo e Patrícia mal se falavam, comunicando-se através de bilhetes gelados deixados na bancada da cozinha. Marina caminhava pela casa como se pisasse em ovos, hiperconsciente de cada movimento, cada olhar, cada palavra. Foi durante uma tarde particularmente tensa, enquanto organizava a despensa, que Marina decidiu que precisava entender melhor a família para a qual trabalhava. Não por curiosidade mórbida, mas por uma necessidade genuína de proteger Isabela e a si mesma de uma situação que claramente estava escapando do controle. Dona Carmen, disse Marina, a jardineira da casa vizinha, uma senhora de 60 anos que trabalhava no Morumbi há mais de 2 décadas. A senhora conhece bem a família Almeida? Estavam no pequeno jardim dos fundos, onde Marina havia levado Isabela para tomar um pouco de sol, enquanto a bebê brincava no tapete colorido que Eduardo havia comprado recentemente. Mais um presente casual que custara uma pequena fortuna. Conheço sim, querida, respondeu Dona Carmen parando de podar as roseiras. Por que pergunta? Marina hesitou. Fofocar sobre os patrões era uma linha perigosa de ser cruzada, mas sua preocupação com Isabela superava suas reservas profissionais. É que o senhor Eduardo tem demonstrado muito interesse pela minha filha. E depois do que descobri sobre a perda que eles tiveram... Dona Carmen soltou a tesoura de podar e se aproximou, sua expressão tornando-se séria. Ah, menina, então você soube do Pedro. Um pouco, Marina admitiu. Mas sinto que há mais coisa que não entendo. A jardineira olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Senta aqui, filha. Vou te contar o que vi naqueles dias terríveis. Marina se sentou no pequeno banco de jardim, Isabela no colo, preparada para finalmente compreender a extensão da tragédia que assombrava aquela família. O Pedro era um anjo. Dona Carmen começou, seus olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. Cabelos claros como o pai, olhos azuis como a mãe, sempre sorrindo, sempre estendendo os bracinhos para quem chegasse perto. Ela fez uma pausa, limpando os olhos com o avental. O Eduardo era completamente apaixonado por aquele menino. Chegava do trabalho e a primeira coisa que fazia era procurar o Pedro. Brincavam no jardim toda a tarde, o Eduardo ensinando ele a caminhar, a falar. Marina podia visualizar a cena, e seu coração se apertou imaginando a felicidade que havia existido naquela casa antes da tragédia. E a senhora Patrícia? Dona Carmen fez uma expressão complicada. A Patrícia, bem, ela amava o Pedro, claro, mas sempre foi mais distante, preocupada com aparências, com manter tudo perfeito. Contratou uma babá inglesa caríssima, insistia que o menino seguisse horários rígidos de sono e alimentação. Como aconteceu o acidente? Marina perguntou suavemente. Foi numa tarde de sábado em dezembro.
Dona Carmen suspirou profundamente. Fazia um calor terrível. A Patrícia havia saído para o salão. Tinha um evento beneficente naquela noite. O Eduardo estava no escritório numa videoconferência importante com investidores americanos. Marina sentiu um calafrio, imaginando como pequenos detalhes, aparentemente insignificantes, podiam mudar uma vida para sempre. A babá estava cuidando do Pedro no jardim. Ele estava no cercadinho colorido que ficava perto da piscina. Mas a Maria, era esse o nome da babá, recebeu uma ligação de emergência da família dela no interior. Dona Carmen balançou a cabeça, revivendo a tragédia. Foi só 5 minutos, Marina. 5 minutos que ela deixou o Pedro sozinho para atender o telefone na casa. Quando voltou, ele tinha conseguido sair do cercadinho. Pedro era muito esperto, muito ágil. Tinha aprendido a subir nas grades do cercadinho. Ninguém imaginou que ele conseguiria sair sozinho. Dona Carmen enxugou mais lágrimas. Quando encontraram ele na piscina, já fazia tempo demais. Marina abraçou Isabela instintivamente, imaginando o horror absoluto daquele momento. O Eduardo nunca se perdoou. Dona Carmen continuou. Dizia que deveria ter terminado a reunião, que deveria ter estado lá. A Patrícia também entrou numa depressão terrível. Culpava a babá, culpava a si mesma por ter saído, culpava o Eduardo por ter ficado trabalhando. E depois, como eles lidaram com a perda? Mal, Dona Carmen respondeu honestamente. O Eduardo mergulhou no trabalho ainda mais fundo, como se pudesse se esconder da dor. A Patrícia... Bem, ela nunca mais foi a mesma. Desenvolveu uma espécie de fobia de crianças. Não conseguia mais estar perto de bebê sem ter ataques de pânico. Marina começou a compreender a dinâmica doentia que havia se estabelecido na casa. Eduardo, buscando desesperadamente uma forma de ser pai novamente, Patrícia fugindo de qualquer coisa que a lembrasse de sua perda. Dona Carmen, disse Marina cuidadosamente, a senhora já percebeu se o senhor Eduardo tem obsessões com outras crianças, além da minha Isabela? A jardineira ficou em silêncio, por um momento, claramente considerando se deveria revelar mais informações. Houve alguns episódios, admitiu finalmente. O filho do jardineiro da casa da frente, por exemplo. Menino de 2 anos, cabelos claros como o Pedro. O Eduardo começou a dar presentes, a brincar com ele sempre que o via. A mãe ficou desconfortável e pediu para o marido procurar outro emprego. Marina sentiu um frio na barriga. Houve outros casos. A filha da governanta anterior também. Menina de 1 ano, muito parecida com o Pedro na idade que ele tinha quando... Bem, você entende. O Eduardo ofereceu pagar escola particular para ela. Plano de saúde, tudo. A mãe se assustou e pediu demissão. O padrão estava se tornando claro e aterrorizante. Eduardo não estava apenas se apegando a Isabela. Havia um histórico de comportamento obsessivo com crianças que, de alguma forma, o lembravam do filho perdido. E a senhora Patrícia sabe desses episódios? Sabe sim, e sempre arranja um jeito de afastar as famílias. Oferece indenizações generosas, cartas de recomendação excelentes, qualquer coisa para que saiam da vida deles sem fazer escândalo. Marina se levantou abruptamente, Isabela ainda no colo. Sua mente estava processando todas as informações e um quadro muito perturbador estava se formando. Dona Carmen, preciso fazer mais uma pergunta. É importante. Fala, querida. O senhor Eduardo já tentou processos de adoção ou falou sobre ter a guarda de alguma dessas crianças? A expressão de Dona Carmen se tornou genuinamente assustada. Marina, por que essa pergunta? Por favor, é importante. Dona Carmen olhou ao redor novamente, certificando-se de que não havia ninguém por perto. Tem rumores. O motorista da família comentou uma vez que viu papéis de advogado no carro, documentos sobre adoção e guarda compartilhada.
Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Eduardo não estava apenas se apegando emocionalmente a Isabela. Ele estava considerando medidas legais para formalizar uma relação com sua filha. Marina, Dona Carmen, segurou seu braço gentilmente. Se eu fosse você, ficaria muito atenta. O Eduardo é um homem bom, mas a dor fez ele ficar complicado. E a Patrícia, apesar da frieza, protege o casamento a qualquer custo. Naquela noite, Marina ficou acordada até muito tarde, Isabela dormindo tranquilamente a seu lado. Ela repensou cada interação que havia tido com Eduardo, cada presente, cada gesto de carinho, cada momento de atenção excessiva. Não era amor paternal, genuíno, era obsessão. Era um homem tentando reviver a paternidade através de uma criança que não era sua e que estava disposto a usar sua posição de poder para conseguir o que queria. Marina olhou para Isabela, tão pequena e inocente, e fez uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse, ela protegeria sua filha de se tornar mais uma tentativa fracassada de Eduardo preencher o vazio deixado por Pedro. Mas enquanto fazia essa promessa, uma parte dela se perguntava se já não era tarde demais. Eduardo tinha recursos, influência, dinheiro. O que uma empregada doméstica poderia fazer contra isso? A resposta ela sabia, teria que ser descoberta muito em breve. Continue 0318, capítulo 7, o plano educacional. O Natal chegou a São Paulo com aquele calor úmido típico de dezembro e a mansão dos Almeida foi transformada numa verdadeira celebração natalina. Guirlandas importadas da Europa decoravam cada porta. A árvore de 3 metros no hall principal estava coberta de enfeites de cristal que custaram mais que o salário anual de Marina. E luzes douradas criavam uma atmosfera mágica que contrastava com a tensão palpável entre os moradores da casa. Marina estava na cozinha preparando os últimos detalhes para a ceia quando Eduardo apareceu, carregando uma caixa embrulhada em papel dourado com laços vermelhos. O presente era claramente caro. O papel era grosso e texturizado, o tipo que só se encontra em lojas de departamento de luxo. Marina, posso falar com você por um momento? Perguntou ele, colocando a caixa sobre a bancada de mármore. Isabela estava no carrinho próximo à janela, observando fascinada as luzes que piscavam no jardim. Aos 10 meses, ela havia se tornado uma criança ainda mais adorável, com cachinhos escuros que emolduravam seu rostinho redondo e olhos expressivos que pareciam absorver tudo ao redor. Claro, Sr. Eduardo, Marina respondeu, mas manteve uma distância respeitosa. Desde o confronto no escritório 1 mês atrás, ela havia se tornado extremamente cautelosa em todas as interações com ele. Este presente é para Isabela, disse ele, empurrando a caixa em sua direção. Mas antes que você proteste, deixe-me explicar o que é. Marina hesitou. Aceitar presentes caros de Eduardo havia se tornado um dilema moral e prático. Por um lado, ela não queria parecer ingrata ou criar conflitos desnecessários. Por outro, cada presente parecia aprofundar uma relação que ela sabia ser problemática. Senhor Eduardo, realmente não é necessário. Por favor, ele a interrompeu. Apenas abra e deixe-me explicar. Com relutância, Marina desfez o embrulho cuidadosamente. Dentro da caixa havia um berço portátil de mogno maciço, claramente feito sob medida, com entalhes delicados e um colchão de espuma viscoelástica. Era uma peça de móvel que provavelmente custara o equivalente a 6 meses de seu salário. É lindo, Marina admitiu, passando os dedos pela madeira polida. Mas é caro demais. Eu não posso aceitar. Não é apenas um berço, Eduardo disse rapidamente. É parte de algo maior que quero propor. Ele puxou uma pasta de couro da estante próxima e a colocou sobre a bancada. Marina, eu estive pensando muito sobre o futuro de Isabela.
sobre as oportunidades que ela merece ter. Marina sentiu um calafrio familiar percorrer sua espinha. Que tipo de oportunidades? Eduardo abriu a pasta, revelando documentos com logotipos de bancos e instituições educacionais. Eu quero custear integralmente a educação de Isabela, desde o berçário até a universidade. Marina olhou os papéis sem tocá-los, como se fossem serpentes venenosas. Senhor Eduardo, deixe-me terminar, ele disse, sua voz carregada de uma excitação quase febril. Não é apenas educação básica. Estou falando de Colégio Rio Branco, cursos de idiomas na Misenonzum, cultura inglesa, intercâmbios nos Estados Unidos, faculdade na USP ou até mesmo Harvard, se ela quiser. Ele apontou para os documentos. Já abri uma conta poupança educacional em nome dela com um depósito inicial de R$200 mil. A cada mês, depositarei mais 10 mil. Quando Isabela fizer 18 anos, terá recursos suficientes para qualquer carreira que escolher. Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Era uma oferta absolutamente impossível de recusar do ponto de vista prático. Isabela teria garantido um futuro que Marina jamais poderia proporcionar trabalhando como empregada doméstica. Mas era também uma armadilha, uma forma de criar uma dependência emocional e financeira que tornaria impossível para Marina cortar os laços com Eduardo sem prejudicar drasticamente o futuro de sua filha. Por quê? Perguntou ela simplesmente. Por que o senhor faria isso? Eduardo caminhou até onde Isabela estava no carrinho e se ajoelhou ao lado dela. A bebê sorriu para ele, estendendo uma pequena mão que ele segurou com infinito cuidado. Porque ela merece, disse ele, sem desviar o olhar de Isabela. Porque é uma criança especial, inteligente, que tem potencial para ser qualquer coisa que quiser. E porque... Ele fez uma pausa. E Marina viu aquela vulnerabilidade familiar em seus olhos. E porque cuidar do futuro dela me dá um propósito, me faz sentir que posso fazer diferença na vida de alguém. Marina observou a cena. Eduardo ajoelhado ao lado de Isabela, a bebê sorrindo para ele com confiança absoluta, os documentos espalhados sobre a bancada prometendo um futuro dourado. Era uma cena que deveria ser tocante, mas que a deixava profundamente inquieta. Senhor Eduardo, disse ela cuidadosamente, isso é extremamente generoso, mas eu preciso entender quais são suas expectativas, o que o senhor espera em troca. Eduardo se levantou e se virou para ela, parecendo genuinamente surpreso com a pergunta. Nada, não espero nada em troca. Nada? Marina não conseguiu esconder o ceticismo em sua voz. Bem, Eduardo hesitou. Eu gostaria de acompanhar o desenvolvimento de Isabela, ver como ela está progredindo na escola, estar presente em momentos importantes, como formaturas, apresentações. Lá vem, pensou Marina. As condições estão aparecendo. Quero dizer, Eduardo continuou rapidamente, não como uma interferência na sua autoridade como mãe, apenas como um padrinho, talvez. Alguém que se importa com o bem-estar dela. Marina olhou novamente para os documentos. R$200 mil. Mais 10 mil por mês. Era mais dinheiro do que ela sonhava ver na vida inteira, quanto mais destinado à educação de sua filha. E se eu mudar de emprego? Perguntou ela. Se por qualquer motivo eu não trabalhar mais aqui? O fundo educacional não está condicionado ao seu emprego, Eduardo respondeu prontamente. É um compromisso com Isabela, não com você. Mas havia algo no jeito, como ele disse isso, que fez Marina perceber que não era bem assim. Eduardo poderia não estar legalmente condicionando o dinheiro ao seu emprego, mas emocionalmente, psicologicamente, ele estava criando uma situação onde sair seria quase impossível. Preciso pensar, disse Marina finalmente. Claro,
Eduardo concordou, mas Marina notou a frustração que ele tentou disfarçar. Só não demore muito para decidir. Quanto mais cedo Isabela começar na melhor escola, melhor será para o desenvolvimento dela. Naquela tarde, Marina ligou para sua mãe de uma praça pública, longe da mansão, onde tinha certeza de que não seria ouvida. Mãe, preciso da sua opinião sobre uma coisa muito séria, disse ela, olhando Isabela brincar com um chocalho colorido no carrinho. Fala, minha filha. Que foi? Marina contou sobre a oferta de Eduardo, sobre o fundo educacional, sobre todas as oportunidades que Isabela teria. Também contou sobre suas preocupações, sobre o comportamento obsessivo que havia observado. Sua mãe ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Marina, filha, esse dinheiro mudaria a vida da Isabela para sempre. Eu sei, mãe, mas e o preço disso? Que preço? O homem está oferecendo pagar a educação da minha neta. Que mal há nisso? Marina suspirou. Como poderia explicar as sutilezas da situação para alguém que havia trabalhado a vida inteira em empregos braçais e via aquela oportunidade apenas como uma bênção? Mãe, e se ele quiser mais do que apenas pagar a escola? E se ele quiser tomar decisões sobre a vida dela? E se ele resolver que sabe o que é melhor para Isabela do que eu? Marina, você está sendo paranoica, sua mãe replicou. O homem está sendo generoso. Aceita essa bênção e para de inventar problemas. Mas Marina sabia que não era paranoia, era instinto materno, e seu instinto estava gritando que aceitar aquela oferta seria o primeiro passo numa estrada sem volta, onde Eduardo gradualmente assumiria mais controle sobre a vida de Isabela, até que Marina se tornasse apenas uma coadjuvante na criação de sua própria filha. Naquela noite, ela olhou para o berço de mogno que Eduardo havia insistido que ela levasse para casa apenas para experimentar. Isabela dormia placidamente no colchão macio, mais confortável do que jamais havia estado, e foi olhando para sua filha, dormindo naquele berço caro demais, que Marina percebeu que Eduardo já estava ganhando. Cada presente, cada gesto de generosidade, cada demonstração de que ele podia oferecer a Isabela coisas que ela não podia, estava minando sua confiança como mãe. A pergunta não era se ela deveria aceitar o fundo educacional. A pergunta era se ela ainda tinha escolha. Continue. 0320, capítulo 8. A proposta de Patrícia. A descoberta do plano educacional de Eduardo espalhou-se pela casa como um incêndio silencioso. Marina não precisou contar nada a Patrícia. A própria presença dos documentos bancários e do berço de mogno na casa das empregadas foi suficiente para que a informação chegasse aos ouvidos da senhora da mansão através da rede invisível de fofocas domésticas que existe em toda a casa grande. Na manhã seguinte, Marina encontrou Patrícia esperando-a na cozinha, impecavelmente vestida mesmo às 7 da manhã, com um conjunto de alfaiataria bege que custava mais que o salário anual de Marina. Seus olhos verde claros estavam fixos na porta quando Marina entrou carregando Isabela, e havia algo na postura ereta e controlada de Patrícia que fez todos os alarmes mentais de Marina dispararem. Marina, querida, disse Patrícia com aquela doçura artificial que usava quando queria algo importante. Preciso conversar com você. É sobre o generoso plano que meu marido elaborou para sua filha. Marina colocou Isabela no carrinho e começou a preparar a mamadeira matinal com movimentos mecânicos, tentando ganhar tempo para organizar seus pensamentos. Sim, senhora. Você sabe, não sabe que Eduardo tem questões emocionais não resolvidas desde que perdemos nosso Pedro? Patrícia circulou a cozinha com passos calculados, como uma predadora estudando sua presa. Ele nunca fez terapia adequada para o luto. Recusou-se a aceitar que nossa vida precisava seguir em frente. Marina continuou preparando a mamadeira sem responder.
sabendo instintivamente que Patrícia estava construindo um argumento que culminaria em algo que ela não queria ouvir. O apego excessivo que ele desenvolveu por Isabela não é saudável, Marina. Para ele, para você e especialmente para sua filha. Patrícia parou de caminhar e se posicionou do outro lado da bancada, suas mãos perfeitamente manicuradas entrelaçadas numa demonstração de controle. Uma criança não deveria ser usada como terapia emocional para um adulto traumatizado. Era uma observação perfeita, e Marina sabia disso. Patrícia havia identificado exatamente o problema que ela própria vinha tentando articular há meses. Mas havia algo na forma como Patrícia apresentou o argumento que fez Marina perceber que ela tinha suas próprias motivações para querer resolver a situação. "O que a senhora está sugerindo?" perguntou Marina cuidadosamente. Patrícia sorriu, e desta vez o sorriso chegou aos olhos, não com calor, mas com a satisfação de alguém que estava prestes a fazer um movimento decisivo num jogo de xadrez. "Estou sugerindo uma solução que beneficiaria todos os envolvidos", disse ela, puxando um cheque já preenchido de sua bolsa Hermès. R$ 500.000, Marina. Suficiente para você comprar uma casa própria, abrir um pequeno negócio, garantir um futuro independente para você e Isabela. Marina olhou o cheque como se fosse uma cobra venenosa. Era mais dinheiro do que ela sonhara possuir em toda a sua vida. Dinheiro suficiente para sair não apenas do emprego, mas de São Paulo inteiramente se quisesse. "Em troca de quê?" perguntou ela, embora já soubesse a resposta. "Em troca de você sair da nossa vida." Patrícia respondeu com brutal honestidade. "Completamente, sem despedidas dramáticas, sem contato posterior. Você pega sua filha, esse dinheiro e desaparece. Pode ir para qualquer lugar do Brasil, começar uma vida nova, onde Eduardo nunca mais terá que ver Isabela e ser lembrado diariamente do filho que perdemos." Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A proposta era cruel em sua simplicidade e eficiência. Patrícia estava literalmente comprando o afastamento de Isabela da vida de Eduardo. "E se eu não aceitar?" Os olhos de Patrícia se estreitaram ligeiramente. "Marina, você é uma mulher inteligente. Deve ter percebido que a situação atual é insustentável. Eduardo está ficando cada vez mais obcecado. Ontem ele me perguntou se achava adequado incluir Isabela no nosso testamento." Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Testamento? Como beneficiária da herança educacional, caso algo aconteça conosco, Patrícia explicou calmamente. Ele também mencionou a possibilidade de nos tornarmos oficialmente padrinhos dela, formalizar a relação através da igreja. Era pior do que Marina imaginara. Eduardo não estava apenas se apegando emocionalmente a Isabela. Estava construindo estruturas legais e sociais para tornar essa relação permanente. "Senhora Patrícia", Marina disse lentamente, "o que a senhora acha que aconteceria se eu simplesmente pedisse demissão? Se saísse normalmente, sem escândalo?" Patrícia riu, um som seco e sem humor. "Você acha que Eduardo deixaria vocês simplesmente irem embora? Marina, meu marido tem recursos para rastrear vocês em qualquer lugar do país. Ele contrataria investigadores particulares, usaria todos os contatos dele no judiciário, inventaria qualquer desculpa para manter Isabela por perto." A implicação das palavras de Patrícia era aterrorizante. Eduardo havia se tornado tão obcecado que usaria seu poder e influência para impedir que Marina afastasse Isabela dele. "E com o dinheiro", Patrícia continuou, "vocês podem ir para bem longe. Mudar de nome se necessário. Começar completamente do zero, onde ninguém jamais as encontrará." Marina olhou para Isabela, que brincava alegremente no carrinho, alheia à negociação que estava acontecendo sobre seu futuro. Era uma bebê feliz, saudável, que confiava no mundo ao redor dela.
Não sabia que havia se tornado o centro de uma batalha psicológica entre adultos traumatizados. Preciso de tempo para pensar, disse Marina. Claro, Patrícia concordou, mas não muito tempo. A situação está se deteriorando rapidamente. Ontem Eduardo passou 2 horas pesquisando escolas particulares para Isabela. Escolas para quando ela tiver 3 anos de idade, Marina. Ele está planejando a vida dela para os próximos 15 anos. Patrícia se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Marina, eu não sou uma mulher cruel. Sei que você ama sua filha e quer o melhor para ela. Mas precisa entender que meu casamento não vai sobreviver se Eduardo continuar usando Isabela como substituta para o filho que perdemos. E quando um casamento como o nosso se desfaz, as consequências atingem todos ao redor, especialmente pessoas em posições vulneráveis como você. A ameaça era sutil, mas clara. Se Marina não aceitasse a proposta voluntariamente, Patrícia encontraria outras maneiras de resolver o problema. E essas outras maneiras provavelmente seriam muito menos generosas. Após Patrícia sair, Marina ficou sozinha na cozinha com Isabela, o cheque de R$500 mil na bancada como uma tentação tangível. Era dinheiro suficiente para dar à sua filha uma vida completamente diferente, longe da complexidade doentia que havia se instalado naquela casa. Mas também representava o reconhecimento de que ela estava perdendo o controle sobre sua própria vida, que havia se tornado uma peça num jogo muito maior e mais perigoso do que imaginara quando aceitou aquele emprego 3 anos atrás. Marina pegou Isabela no colo e a abraçou firmemente, sentindo o calor e a confiança absoluta de sua filha. "O que a mamãe vai fazer, meu amor?" sussurrou. "Como proteger você sem destruir nosso futuro?" Isabela respondeu com uma gargalhada e um sorriso que partiu o coração de Marina. Sua filha era feliz, inocente, não tinha ideia de que havia se tornado o centro de uma batalha que poderia definir o resto de sua vida. E enquanto Marina balançava Isabela nos braços, uma parte dela começou a considerar seriamente a proposta de Patrícia. Não por ganância, mas por medo. Medo do que Eduardo poderia fazer se sua obsessão continuasse crescendo. Medo de que sua filha se tornasse mais uma vítima de uma tragédia que havia acontecido antes mesmo dela nascer. O cheque permaneceu na bancada pelo resto do dia, como um lembrete constante de que algumas vezes as piores decisões são também as mais necessárias. Continue 0323. Capítulo 9. A contraproposta perturbadora. A descoberta da proposta de Patrícia chegou aos ouvidos de Eduardo através do motorista da família, que havia presenciado parte da conversa enquanto organizava os carros na garagem. Marina estava na lavanderia, dobrando as roupas delicadas de Patrícia, quando Eduardo apareceu na porta com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Uma mistura tóxica de traição, raiva e desespero que fez seu estômago revirar. "Marina", disse ele, sua voz controlada demais, o tipo de calma que precede uma tempestade. "Preciso falar com você, agora." Isabela estava cochilando no carrinho ao lado da máquina de lavar, e Marina instintivamente se posicionou entre Eduardo e sua filha. Algo no comportamento dele havia mudado drasticamente desde a manhã, quando ele havia cumprimentado Isabela com sua gentileza costumeira. "Claro, senhor Eduardo. Sobre o quê?" Eduardo fechou a porta da lavanderia atrás de si, criando uma intimidade forçada, que fez Marina se sentir encurralada. O ambiente pequeno, cheio de vapor das máquinas e com cheiro de amaciante, de repente parecia claustrofóbico. "Sobre a proposta que minha esposa fez para você esta manhã", disse ele, aproximando-se um passo. "Sobre os R$500 mil para você desaparecer com Isabela." Marina sentiu o coração acelerar. "Senhor Eduardo, você ia aceitar?"
A pergunta saiu como um tiro, cortante e direto. Ia pegar o dinheiro da minha esposa e sumir com a única coisa que me traz alegria nesta casa. A vulnerabilidade que Marina havia visto tantas vezes nos olhos de Eduardo havia dado lugar a algo mais escuro, mais possessivo. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando a extensão real de sua obsessão. Eu ainda não decidi nada, Marina respondeu cuidadosamente. É uma decisão muito importante. Decisão? Eduardo elevou a voz, fazendo Isabela se mexer no carrinho. Que decisão? Você tem uma filha que pode ter o melhor futuro possível, um homem disposto a tratá-la como a própria filha e está considerando jogar tudo fora por dinheiro? Marina recuou até encostar na parede, suas mãos instintivamente se fechando em punhos. Senhor Eduardo, por favor, abaixe a voz. Vai acordar Isabela. Isabela. Eduardo repetiu como se saboreasse o nome. Você sabe que ela se acalma mais facilmente comigo do que com você ultimamente? Que sorri mais quando me vê do que quando vê qualquer outra pessoa? Era uma observação cruel e parcialmente verdadeira. Isabela havia realmente desenvolvido um carinho especial por Eduardo, que retribuía sua atenção com presentes constantes e paciência infinita. Senhor Eduardo, Isabela é minha filha. E daí? Eduardo a interrompeu brutalmente. Ser mãe biológica automaticamente a torna a melhor pessoa para criar uma criança? Você trabalha 14 horas por dia, Marina. Deixa Isabela com babás desconhecidas, vive num apartamento minúsculo, num bairro perigoso. Que futuro pode oferecer a ela? Cada palavra era uma facada no coração de Marina. Eduardo estava verbalizando todos os seus medos e inseguranças como mãe solteira. Eu posso oferecer amor verdadeiro. Marina replicou, tentando manter a voz firme. Amor sem segundas intenções. Eduardo riu amargamente. Segundas intenções? E qual seria minha segunda intenção, Marina? Que benefício eu teria cuidando de Isabela? O senhor perdeu um filho e está tentando substituí-lo. Substituir? Eduardo gritou desta vez, acordando Isabela, que começou a chorar. Eu não estou tentando substituir Pedro. Estou tentando honrar a memória dele, dando a outra criança as oportunidades que ele nunca teve. Eduardo se aproximou do carrinho e pegou Isabela no colo com movimentos suaves e experientes. A bebê se acalmou instantaneamente, como sempre acontecia nos braços dele. Veja isso, Marina, disse ele, sua voz voltando ao tom controlado. Ela confia em mim, se sente segura comigo. Isso não pode ser forçado ou comprado. Marina observou a cena com o coração partido. Era verdade. Isabela realmente parecia mais relaxada com Eduardo do que com muitas outras pessoas. Mas isso não mudava o fato de que a relação era baseada numa necessidade emocional, doentia dele, não no melhor interesse da criança. Senhor Eduardo, me devolva minha filha, por favor. Sua filha, Eduardo repetiu, mas não fez movimento para devolver Isabela. Marina, quero fazer uma proposta diferente, uma que seria melhor para todos os envolvidos. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Que proposta? Eduardo começou a balançar Isabela suavemente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu quero adotar Isabela oficialmente. Dar a ela meu sobrenome, minha proteção legal, todas as vantagens de ser uma Almeida. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. O senhor não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Eduardo continuou, ainda embalando Isabela. Você continuaria sendo a mãe dela, obviamente. Moraria aqui na mansão, teria um quarto próprio, salário muito melhor. Isabela cresceria numa família estruturada, com 2 pais, em vez de ser criada por uma mãe solteira sobrecarregada. A proposta era tão absurda e perturbadora que Marina inicialmente não conseguiu processar completamente o que estava ouvindo. Senhor Eduardo,
O senhor está sugerindo que eu more aqui como... o quê? Uma espécie de babá da minha própria filha? Como parte da família, Eduardo corrigiu. Isabela seria minha filha legal. Você seria... bem, seria como uma irmã mais velha ou uma prima. Poderíamos resolver os detalhes depois. Marina percebeu que Eduardo havia pensado naquela proposta por algum tempo. Não era uma ideia espontânea nascida da conversa. Era um plano elaborado que ele vinha desenvolvendo. E sua esposa? O que Dona Patrícia acha dessa ideia? Eduardo desviou o olhar por um momento. Patrícia entenderia que é o melhor para todos. Ela sempre quis que eu superasse a perda de Pedro. Ter Isabela oficialmente como nossa filha me ajudaria a fazer isso. Marina finalmente compreendeu a extensão da delíria de Eduardo. Ele realmente acreditava que adotar Isabela resolveria todos os seus problemas psicológicos, salvaria seu casamento e lhe daria a paternidade que havia perdido. E estava disposto a destruir a vida de Marina para conseguir isso. Senhor Eduardo, disse ela com toda a firmeza que conseguiu reunir, Isabela não está à venda, nem por R$ 500.000 da sua esposa, nem através de uma adoção forçada. Ela é minha filha e vai continuar sendo apenas minha filha. A expressão de Eduardo mudou instantaneamente. A máscara de racionalidade caiu completamente, revelando algo que fez Marina se encolher contra a parede. Marina, disse ele lentamente, ainda segurando Isabela, você não entende a situação em que se encontra. Eu posso tornar sua vida muito difícil se quiser. Posso fazer com que você nunca mais encontre emprego em São Paulo. Posso questionar sua capacidade como mãe nos tribunais. Posso provar que Isabela estaria melhor numa família estruturada do que com uma mãe solteira que a deixa com estranhos enquanto trabalha. As ameaças eram reais e aterrorizantes. Eduardo tinha recursos para cumprir cada uma delas. Ou, ele continuou, sua voz voltando ao tom suave, você pode aceitar que estou oferecendo a Isabela uma vida que você jamais poderia dar a ela, uma vida de privilégios, educação, oportunidades ilimitadas. Marina estendeu os braços tremendo. Me devolva minha filha, agora. Eduardo olhou para Isabela, que havia adormecido tranquilamente em seus braços, completamente alheia à batalha sendo travada sobre seu futuro. Pense bem, Marina, disse ele finalmente, devolvendo a bebê. Porque na próxima vez que conversarmos, talvez você não tenha mais escolha na questão. Continue 0324. Capítulo 10. A crise e a resolução. A febre de Isabela começou numa quinta-feira à tarde, subindo rapidamente de 37,5 para 39,8 em questão de horas. Marina estava na sala de estar, organizando as revistas. Quando percebeu que a bebê estava mais quieta que o normal, suas bochechas vermelhas e sua respiração acelerada. O termômetro confirmou seus piores medos. Era o tipo de febre alta que podia ser perigosa para uma criança de 10 meses. Preciso levar Isabela ao hospital, disse Marina a Eduardo, que havia aparecido no momento em que ela pegou o telefone para chamar um táxi. A febre está muito alta. Eduardo examinou Isabela com olhos experientes, tocando delicadamente sua testa e observando sua respiração. Não vamos de táxi, disse ele decisivamente. Vou levar vocês ao Sírio-Libanês. Já liguei para o Dr. Mendes. Ele nos esperará no pronto-socorro. Marina hesitou por um momento. Aceitar a ajuda de Eduardo significava se tornar ainda mais dependente dele. Mas a saúde de Isabela era prioridade absoluta. Obrigada, disse ela simplesmente. A corrida até o hospital foi tensa e silenciosa. Eduardo dirigia com concentração total, enquanto Marina segurava Isabela no banco traseiro, monitorando cada respiração da filha. A bebê estava letárgica, seus olhinhos normalmente brilhantes agora vidrados pela febre. No hospital,
Eduardo tomou controle da situação com uma eficiência que deixou Marina simultaneamente grata e inquieta. Ele conhecia todos os médicos pelo nome, os enfermeiros o tratavam com deferência, e Isabela foi atendida imediatamente numa suíte particular, que custava mais por noite do que o salário mensal de Marina. É uma infecção viral, explicou Dr. Mendes após uma série de exames. Nada grave, mas vamos mantê-la em observação por algumas horas para garantir que a febre baixe adequadamente. Eduardo insistiu em ficar no hospital, rejeitando todas as sugestões de Marina de que ele fosse para casa descansar. Não vou deixar vocês sozinhas, disse ele, instalando-se na poltrona ao lado da cama onde Isabela dormia conectada aos monitores. Foi durante as longas horas da madrugada que Marina testemunhou o lado mais perturbador da obsessão de Eduardo. Ele não conseguia se afastar da cama de Isabela nem por um momento. Verificava constantemente os monitores, questionava cada enfermeira que entrava no quarto e chegou a ligar para 3 médicos diferentes para pedir segundas opiniões sobre o tratamento. Senhor Eduardo, disse Marina suavemente às 3 da manhã. Ela está bem. Os médicos disseram que é normal em bebês dessa idade. Normal? Eduardo se virou para ela com olhos injetados. Febre de 40 graus é normal? Respiração acelerada é normal? Marina, você não entende a rapidez com que as coisas podem mudar com crianças pequeninhas. A angústia na voz dele era palpável, e Marina percebeu que Eduardo estava revivendo o trauma da perda de Pedro através da doença de Isabela. Para ele, qualquer sinal de que Isabela pudesse estar em perigo despertava todos os medos que havia acumulado nos últimos 5 anos. Ela não é Pedro, disse Marina gentilmente. Isabela está segura, está sendo bem cuidada. Eduardo parou de verificar os monitores e olhou para ela com uma expressão de dor tão profunda que Marina sentiu vontade de consolá-lo. E se não estiver? E se eu perder ela também? Foi nesse momento que Marina finalmente compreendeu a extensão real do problema de Eduardo. Não era apenas sobre querer ser pai novamente. Era sobre o terror absoluto de perder outra criança que havia aprendido a amar. Sua obsessão com Isabela não era possessividade maliciosa. Era pânico disfarçado de proteção. Na manhã seguinte, quando Isabela estava claramente melhor e prestes a receber alta, Eduardo recebeu uma ligação que o deixou visivelmente agitado. Era meu advogado, disse ele para Marina após desligar. Ele terminou de elaborar os documentos que solicitei. Marina sentiu o estômago apertar. Que documentos? Eduardo hesitou, claramente dividido, entre o alívio de Isabela estar bem e a necessidade de prosseguir com seus planos. Documentos para formalizar meu relacionamento com Isabela. Tutela de emergência, testamento incluindo ela como beneficiária, papers para ser designado como padrinho legal. A revelação caiu como uma bomba no silêncio do quarto do hospital. Marina percebeu que Eduardo havia usado a doença de Isabela como uma justificativa para acelerar seus planos legais. Senhor Eduardo, disse ela, tentando manter a voz calma apesar do terror que sentia. Isso precisa parar. O que precisa parar? Eduardo se posicionou entre Marina e a saída do quarto. Minha preocupação com o bem-estar de Isabela, minha vontade de protegê-la, sua obsessão, Marina disse claramente. Sua necessidade de controlar a vida da minha filha porque não consegue aceitar a morte do seu filho. Eduardo empalideceu como se tivesse sido esbofeteado. Como você ousa? Porque alguém precisa dizer a verdade. Marina o interrompeu, fortalecida pela certeza de que estava fazendo a coisa certa. Isabela não pode carregar o peso de curar sua dor, senhor Eduardo. É injusto com ela e é injusto com a memória de Pedro. Foi nesse momento que Patrícia apareceu na porta do quarto, acompanhada por uma mulher mais velha que Marina não conhecia.
Eduardo, disse Patrícia friamente, quero apresentar a doutora Helena Santos, especialista em luto patológico que contratei para avaliar nossa situação. A presença da psiquiatra mudou completamente a dinâmica do quarto. Eduardo se enrijeceu, percebendo que havia sido confrontado de forma coordenada. Não preciso de avaliação psiquiátrica, disse ele defensivamente. Precisa sim, replicou Patrícia com firmeza inédita. E eu também. Nosso casamento está destruído, Eduardo. Nossa capacidade de processar a perda de Pedro está afetando pessoas inocentes. A doutora Santos se aproximou calmamente. Senhor Almeida, entendo que perdeu um filho em circunstâncias traumáticas. É compreensível que desenvolva vínculos protetivos com outras crianças. Mas quando esses vínculos começam a interferir na autonomia dos pais biológicos... Isabela precisa de proteção, Eduardo explodiu. Marina é uma mãe solteira que trabalha demais, não tem recursos. E o senhor acredita que pode oferecer a proteção que ela precisa? A psiquiatra perguntou gentilmente. Posso oferecer tudo o que ela precisar. Educação, segurança, oportunidades. Mas pode oferecer o que ela mais precisa? A doutora Santos continuou. O direito de crescer com sua mãe biológica, sem a pressão de curar o trauma de um adulto? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Isabela, que dormia tranquilamente, alheia à batalha, sendo travada sobre seu futuro. Ele começou, depois parou. Eu só quero que ela seja feliz. Então, disse Marina suavemente, me deixe ser a mãe dela. Aceite sua ajuda com o fundo educacional, mas dentro de limites saudáveis. Procure terapia para processar adequadamente a perda de Pedro. E permita que Isabela seja apenas uma criança, não um remédio para sua dor. Eduardo olhou para as 3 mulheres ao redor dele, depois novamente para Isabela. Quando falou, sua voz estava quebrada. Está bem, eu aceito buscar ajuda. Mas não quero perder completamente o contato com Isabela. Não vai perder, Marina assegurou, mas vai precisar aprender a amar ela de forma saudável, sem tentar substituir o que perdeu. E foi assim, num quarto de hospital em São Paulo, que Eduardo Almeida finalmente começou a aceitar que algumas perdas não podem ser curadas, apenas processadas com ajuda, paciência e a coragem de enfrentar a dor sem transferi-la para crianças inocentes.